Cá entre nós entrando no ar, episódio novo, partindo de onde nós terminamos da vez passada, porque nós somos corpo e alma o tempo todo, mas o chicote aqui come, gente, chicote, né, Ângela? E agora? Para onde nós vamos? Pois é, a pergunta que ficou e não quer calar é essa, né? Onde a gente quer chegar? Para onde a gente quer ir? É isso. Agora que nós já entendemos que a gente precisa saber quem a gente é, para onde nós vamos? Você lembra da história da Alice, Karen? Tem certeza que Angelita e Caricita sabem direitinho da história. Eu só sei de uma coisa da história da Alice, gente. Eu me identifico demais com o coelho. Fico doida aqui para dar logo a hora para poder entrar aqui nos biscoitos. Mas não é esse ponto que eu tô falando, não. Fala. Olha só, gente, uma parte que eu acho uma das questões mais importantes. Quando a Alice está perdida na encruzilhada e ela pergunta pro gato, para onde que vai esse caminho? E o gato devolve a pergunta. Ele fala assim, mas para onde você quer ir? Aí o que a Alice fala? O que ela fala? Não sei, tô perdida. E aí o gato, para quem tá perdido, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Para a gente saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber onde a gente está nesse momento. Ou seja, para não cair naquela coisa assim, do Maria vai com as outras, né? Qualquer lugar para onde estão te levando, você está indo. Porque você não tem rumo, você não sabe para qual direção você quer chegar. E isso se transfere para a vida, no dia a dia, nos negócios, o que você quer fazer para se sentir bem na sua vida, né? Você tem que ter um objetivo. A gente precisa ter um objetivo. E para isso, a gente tem que ter clareza. E o que é a clareza? A clareza é o nosso entendimento. É a consciência de quem nós somos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Só que muitas vezes a nossa cabeça está tão cheia de coisas, está tão ocupada, que a gente não consegue. E aí tem uma autora que ela descreve muito bem, ela chama Louise Hay, e ela fala que qualquer faxina, ela pode ser iniciada em qualquer lugar da casa. E assim, a gente tem que fazer com a gente. Para a gente deixar entrar coisas novas, a gente tem que fazer uma faxina, limpar a nossa mente, limpar as coisas. Sabe aquelas coisas que ficam perturbando, as influências, as coisas negativas, coisas que não nos pertencem, que são padrões de outras pessoas. A gente tem que fazer literalmente uma faxina. Quando a gente limpa, aí a gente permite que entram coisas novas. Interessante. Eu posso ler aqui uma pergunta que me mandaram, Ângela? Com certeza. Olha só que interessante, gente. Tem uma seguidora aí, nossa, aqui, uma pessoa muito bacana, sempre dá um retorno, feedback, a Paola Santos. Olha que interessante. Ela é do Maranhão, gente. Olha que distância, hein? Uau! Uau, São Luís Maranhão. Aqui, ó, a Angelita tá mandando um beijo pro Maranhão. Olha o chapeuzinho, pronto pra ir pra praia. Bom, porque a gente vai pro litoral, né, gente? Bom, é o seguinte. Ela falou assim, olha, estou fazendo esse exercício, voltando naquela pergunta quem é você e para onde a gente quer ir. Estou fazendo esse exercício para melhor me definir e expressar quem eu sou. Mas é difícil. Tenho um sonho de ser atriz porque sei memorizar os textos que leio e também sou bastante desinibida. Mas as pessoas, veja bem, as pessoas à minha volta sempre me colocam para baixo e dizem que é difícil eu sair daqui do Maranhão e virar uma atriz. E eu tenho muita vontade de ir para o Rio de Janeiro para estudar escola aqui de teatro, me dedicar a essa profissão. Ou seja, todo mundo buzinando que ela não é capaz de fazer isso. Como ela chama mesmo? Paola, a gente falou isso, né? A gente falou na nossa outra conversa, o tanto que como a gente dá importância para o que os outros falam. A gente falou sobre a comparação. E aí, hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, que é sobre o foco. Onde a gente coloca nosso foco, o que é o nosso foco? É a nossa atenção. Onde a gente coloca a nossa atenção, aquilo cresce. Se você, Paola, dá importância para o que falam de você e coloca a sua atenção naquilo, aquilo vai crescer dentro de você. E você vai passar a acreditar. Assim como eu, uma vez na minha vida, acreditei que eu não era capaz, que eu não podia. Olha que interessante. Com base nessa história da Paola, e pelo que você está me falando, outro dia eu assisti o depoimento daquela atriz Mariana Rios. Sim. E ela contou, fez um estardalhaço aí, esse live dela, foi muito bacana, foi muito natural, fiquei até emocionada, passei a admirar mais ainda essa atriz. Ela falou assim que o sonho dela também tinha essa coisa de ser ligada à atriz, ela sempre gostou.
né, eu não lembro bem da cidade onde que ela saiu. Eu sei que ela queria também, tinha uma coisa assim, porque é no Rio de Janeiro, né, gente, as escolas, né, enfim, o pessoal pensa aí nas grandes produções, das novelas, né, enfim, aí realmente as coisas se concentram em São Paulo e Rio. Mas o pessoal, ainda mais quanto mais novo, já pensa em Rio, né, os programas e tal. Aí ela falou o seguinte, que tinha um amigo dela, ela queria, eu acho que ela tinha 16 anos, e um amigo dela chegou, ela não sabia como fazia. Olha que interessante. Um amigo dela chegou, muito amigo. Determinada noite falou assim, eu estou indo amanhã para o Rio de Janeiro, estou me mudando para lá. Tal. Mas por quê? Eu estou me mudando para lá, que eu vou tentar minha carreira de teatro. Ela falou, eu vou com você. Onde você vai ficar? Aliás, ela perguntou, onde você vai ficar? Ele falou, vou ficar na casa de uma amiga, tal, me arrumou um lugar, não sei o quê. Simplesmente ela não tinha condições, uma pessoa, né, ela muito, muito humilde, né, na época, pouquíssimos recursos, pai, mãe e tudo mais. Ela falou, pelo amor de Deus, liga agora para sua amiga, vê se ela consegue, eu durmo até no chão, se for o caso, porque eu quero ir para o Rio, eu quero estudar. Ela chegou para a mãe dela falando, mãe, eu vou amanhã para o Rio de Janeiro, meu amigo. Ele falou, como assim? Aí o amigo dela também falou, meu Deus, mas eu ligar agora para ela. Fala que eu me viro. Aí ele ligou. E não é que por coincidência tinha vagado um quarto, que, olha, não precisa ser no chão não, ela pode vir para cá com você, que vagou o quarto, a pessoa que estava aqui foi embora ontem, hoje, uma coisa assim, não lembro bem da história. Por isso que a gente tem que prestar atenção aos nossos desejos. Não, só para concluir rapidinho o que ela falou. O que aconteceu? Bem resumido, tá, gente? Vocês entram lá da Mariana Rios, é muito bacana essa história. O que aconteceu? A mãe dela falou, meu Deus, como assim? Não, eu tô indo, fez as trouxas dela, pegou literalmente as trouxas dela. Foi no carro, no dia seguinte, foi para o Rio de Janeiro, começou a ir atrás, foi trabalhar numa loja, porque ela não tinha recurso para poder se manter, né? E falou até que quando ela foi entrevistada, ela falou que fazia isso, fazia aquilo, nunca tinha feito nada, ela não tinha experiência nenhuma, mas ela se arriscou, tanto era a vontade dela trabalhar, e lógico que ela trabalhou e fez o melhor dela possível, para poder se sustentar lá. Moral da história, passaram-se 6 meses, este amigo dela desistiu, falou, não, isso realmente não é para mim, não dá certo, boa sorte para você, eu estou voltando. Ele voltou, ela continuou. Hoje ela é atriz, e ele depois de um tempo, ele teve um acidente, ele estava para casar, ele sentia muita falta da noiva dele. E desde aquela época, quando ele foi para o Rio. Aí ele falou, não, eu tenho que ficar com a minha noiva e tal, voltou. Só sei que depois teve uma viagem, eles casaram e tal, fizeram uma viagem, faleceu o amigo dela com a esposa, esse acidente de viagem, e ela continuou como atriz, ou seja, é o destino. Ele tinha que ser o anjo que foi colocado na vida dela. E ela soube ouvir isso e se jogar. É isso, é o foco. É linda essa história. É o nosso desejo e é o que a gente acredita. Porque ela acreditava. Não adianta a gente ter um sonho se a gente não acreditar nele. Então, Paola, vocês fiquem atenta aí, porque da próxima vez nós vamos te contar o como. Mas, por enquanto, nós vamos entender o que é o foco. O que é essa atenção. Porque onde a gente coloca o nosso foco é onde cresce. E eu quero fazer um exercício rapidinho aqui, muito rápido, só para que com vocês também, Angelita, Caresita e a Kari aqui. Olhe ao seu redor, rapidamente, e preste atenção em todos os objetos vermelhos. Vermelho? Chapeuzinho. Agora olhe para mim. Qual objeto azul você viu enquanto estava olhando? Nenhum. Sabe por quê, gente? Porque o foco dela estava somente no vermelho. E é a mesma coisa. Se a gente coloca o foco no negativo, a gente só vê o negativo. A gente precisa colocar o foco onde está o nosso objetivo verdadeiro. Porque aí a gente consegue enxergá-lo. E a pergunta que fica é: como? Como? Eu sei onde vou, mas como? Mas antes, tem um outro exercício. Adorei esse exercício. Porque se a gente pensar como é esse mecanismo da gente obter mais clareza sobre quem nós somos e onde estamos, a gente pode fazer. Eu queria ver com você. Eu tenho 3 palavras mantras que eu sempre falo para mim. Porque o que acontece? Quando a gente comunica, a gente entende o que a gente falou. Porque você tem controle sobre o seu pensamento? Eu acredito que eu tenho sim. É? Eu tenho. Então não pensa na Carecita agora. Tá. Então só é minha.
Tá pensando mesmo, gente. Do mesmo jeito que a gente não tem controle sobre o pensamento, a gente não tem controle sobre o sentimento. Não, desculpa, entendi. Você tem razão. Não é o controle total, não. Porque se tivesse, a gente não pensaria tanta besteira, né? Ficaria remoendo tanta coisa, às vezes, até do passado, ou que poderia ter sido. Tem razão. Só que a gente tem controle sobre o nosso comportamento e o que a gente comunica. Então, hoje, eu penso assim, o que a Ângela de hoje quer ser? O que eu quero ser para mim, o que eu quero ser para vocês ao meu redor e o que eu quero ser para o mundo. Então, eu escolhi 3 palavras e eu quero que vocês escolham as 3. As minhas são inspiradora, positiva e leve. Né, Angelita? E a sua, Caricita? Ai, eu quero ser motivadora. Ai... Tá aí. Nossa, como é difícil de pensar o que a gente quer ser. Motivadora. Exemplo de obstinação. E alegria, bom humor. Porque sem isso, a gente não leva nada pra frente. Exatamente. Caricita, falando bonito, hein, Caricita? Esse é o exercício que nós vamos deixar aqui hoje. Porque... da mesma forma que o exercício do foco, vocês viram que o que a gente está procurando é o que a gente encontra. Quando a gente comunicar isso, o que nós queremos ser, a gente vai se conectar com o que a gente é e a gente vai passar a acreditar e a gente vai encontrar o nosso caminho, aonde a gente quer chegar. Em outras palavras, o nosso avatar. Vocês lembram, gente, o negócio do avatar, que um liga aquela, né, faz a ligação aqui assim, né? É isso aí, a gente acha o nosso avatar, fica conhecendo o nosso avatar, que é o nosso eu. Que é o nosso mais eu. profundo. É isso aí. Eu transformado. E aí vai ficar o como, né? Como? E o como? E o como? Agora nós estamos embaixo, para chegar lá em cima, no topo da escada. Como? Como que nós vamos fazer? Aí que tá. Convido você a pensar e no próximo programa refletir e trazer uma resposta aqui comigo. Falou? Enquanto isso, vamos no suco, porque a gente chegou à parte que eu mais gosto. É a parte mais gostosa. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear